Mais um exemplo, pessoal. Agora vamos trabalhar com a função logaritmo, que é o ln, e o exercício diz assim para a gente: determine e represente graficamente o domínio da função e os conjuntos, as curvas de nível da função f de cada nível c. A função f, no caso, vai ser essa função logarítmica aqui, o ln de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E vamos lá então começar. Primeiro lembrando que a função ln ela é definida para valores estritamente maiores que zero. Isso vai ser importante na hora da gente caracterizar o domínio da função, tá? Da função f que a gente está estudando. Então, o primeiro item aqui para a gente vamos determinar o domínio da função. Eu fiz como um domínio da função e depois eu vou falar isso da imagem, apesar de não estar falando no enunciado. Então, o domínio da função vai ser o quê? Por definição, é o conjunto dos pontos cartesianos que eu posso fazer essa continha aqui, que eu posso aplicar essa regra, tá bom? A regra é o ln do que está lá dentro, tá bom? O ln do que está lá dentro, só que o que está lá dentro, uma vez que eu estou passando o ln nisso, tem que ser estritamente maior que zero, porque por definição o ln só pode ser calculado para valores estritamente maiores que zero. Então o que está lá dentro tem que ser estritamente maior que zero para que o ln esteja ok, para que a função que a gente definiu esteja ok. Então o domínio inicialmente é o conjunto dos pontos do R2, tais que essa inequação seja verdadeira. Se a gente organiza um pouquinho mais, de maneira equivalente, é a mesma coisa que dizer a gente está procurando os pontos do R2 para os quais x ao quadrado mais y ao quadrado é estritamente menor que 1. Geometricamente, a representação geométrica do domínio vai ser isso aqui, ou seja, o domínio é composto pelos pontos do plano cartesiano que estão dentro dessa bola de raio 1 centrada na origem do plano cartesiano. Então, qualquer ponto aqui dentro dessa bola, eu posso aplicar na função f e vai estar tudo ok, né? Note que bem na circunferência, bem no extremo da bola, né? Bem na borda da bola, os pontos aqui em cima, eles não podem ser calculados, porque em cima deles a conta daria exatamente 1 e o ln não pode ser calculado no zero, tá bom? Então, se eu venho aqui, tá vendo? Ó, esse pontinho em cima da borda também não vai poder. Esse aqui, qualquer ponto em cima do extremo, qualquer ponto em cima da borda dessa bola não vai. Somente os pontos extremos, somente o interior da bola faz parte do domínio da função. E com base nisso a gente pode até fazer um argumento sobre a imagem da função, né? A imagem da função vai ser composto por esse intervalo, vai ser exatamente esse intervalo, vai coincidir com o intervalo, o semi-intervalo que vem do menos infinito e para no zero, tá bom? Ou seja, o maior valor que essa função aqui assume é zero. A gente pode até olhar bem avaliando o que acontece com essa função aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado, olhando bem, ó, olhando aqui para o domínio. Quando eu pego pontos cada vez mais próximos da fronteira, ou seja, quando o x ao quadrado mais y ao quadrado estiver muito próximo de 1, essa conta aqui dentro está indo para zero. Quando essa conta aqui dentro vai para zero, o ln vai para menos infinito. De maneira análoga, agora quando eu me aproximo da origem do domínio, essa conta aqui dentro, x ao quadrado mais y ao quadrado, se aproxima de zero. E por sua vez, essa conta aqui dentro se aproxima de 1 e é quando o ln vai para zero, tá bom? Então a gente vai entender aí, de maneira até simples, que a imagem coincide com esse intervalo. Um outro jeito de ver isso também é você olhar para essa função aqui, ln de 1 menos x ao quadrado. Ela já ajudaria bastante, né? O gráfico dessa função não é difícil fazer, mas é alguma coisa assim, ó. O domínio dela é fácil ver que vai estar, os x devem ser tomados entre menos 1 e 1, então eu posso fazer aqui essas duas retinhas menos 1 e 1 paralelas ao eixo y. O gráfico dela vai ser essa parábola aqui, ó, com o vértice na origem, colando cada vez mais na reta menos 1 e 1 aqui e tendendo a menos infinito. E isso justifica um pouco mais, argumenta um pouco mais, ilustra um pouco mais o fato de que a imagem da f, nesse caso aí, essa função aqui dada para a gente inicialmente no enunciado, vai coincidir com esse semi-intervalo de menos infinito a zero. Tá bom, então feita a imagem, agora a gente pode falar sobre as
curvas de nível da função, né? Por definição, as curvas de nível da função são os subconjuntos do domínio da função, os pontos do domínio da função para os quais a função devolve esse c. Então, isso aqui é o conjunto de nível da f correspondente ao nível c. Então, os pontos x, y que satisfazem essa igualdade, os pontos x, y que satisfazem essa igualdade vão compor a curva de nível f, a curva de nível da função f correspondente ao nível c. Ou seja, a gente está querendo analisar quais são os x, y que satisfazem essa equação. Se a gente utilizar a função exponencial dos dois lados e o fato que o exponencial do ln de x devolve o próprio x sempre que o x for um número estritamente maior que zero, a gente vai cair nesse segundo passo aqui. Então, simplesmente passei o exponencial de cada lado utilizando a propriedade da função inversa. Andando mais um pouquinho dessa última, a gente organizando essa última, a gente vai chegar nisso daqui, sendo que a gente vai olhar esse c sempre na imagem da f, né? E no caso, a gente já viu lá que a imagem da f é o semi-intervalo menos infinito até o zero. Então, a gente vai poder olhar o seguinte, que novamente, ó, essa última aqui caracteriza para a gente circunferências centradas na origem, né? Se a gente pega c igual a zero, que é o maior valor que tem na imagem aqui, quando c for igual a zero e eu aplicar ele aqui, a gente vai desenhar essa primeira curva, essa maior, no caso, vou falar maior, né? Mas a curva mais distante da origem possível, a curva de nível mais distante da origem que a gente pode obter nessa situação. E conforme o c vai indo para menos infinito, né? Conforme o c vai indo para menos infinito, conforme eu vou correndo com c na imagem da f, ou seja, ele vai indo para menos infinito, esses valores vão ficando cada vez maiores, só que negativos. Então, esse número tende a zero e esse número tende a zero e essa curva tende a 1. Tem um argumento errado isso aí, desculpa. Quando c for zero, aqui vai ser 1. Isso aqui tá errado, eu estava falando errado. Vamos fazer de novo isso aqui, ó. Quando c for igual a zero, esse número vai ser 1 e essa conta vai dar zero. Então, aqui vai ser a curva de nível correspondente ao c igual a zero, que é só o ponto da origem. Agora, quando c tende a menos infinito, esse número tende a zero. Então, portanto, essa curva de nível, a mais externa aqui, corresponde ao c, vou fazer assim, né? Isso não é muito legal, mas corresponde ao c tendendo a menos infinito, tá bom? Então, as curvas de nível vão ser essas circunferências centradas na origem e ela vai ficando cada vez mais externa conforme o c tende a menos infinito e ela não vai passar dessa última aqui. Inclusive, eu vou fazer ela tracejada, porque menos infinito não é número. Então, teoricamente, ela não vai ser alcançada. Então, eu vou fazer ela tracejadinha assim, para a gente entender que essa circunferência é uma circunferência limite. Essa é uma curva de nível limite. Ela só é obtida fazendo o c tender a menos infinito. Mas todas de dentro elas não vão ser tracejadas porque de fato elas são alcançadas, porque de fato elas são tomadas quando o c é um número, tá bom? Então essas são as curvas de nível. A primeira, o pontinho correspondente a c igual a zero, porque se eu boto c igual a zero ali na expressão das curvinhas, recapitulando, né? Porque se eu faço c igual a zero aqui, quando c for igual a zero, esse número é igual a 1. Esse número é igual a 1, essa conta vai dar zero, então vai dar essa curva de nível que é só composta pelo ponto x0, xy igual a 0, 0, que é a origem. Conforme eu vou me afastando, conforme eu faço c tender a menos infinito, eu vou tender a circunferência de raio 1. E é isso aí, essas são as curvas de nível representadas graficamente. E a resposta do conjunto é essa daqui. Essa é a representação gráfica deste conjunto, que são as curvas de nível de f correspondentes aos níveis C. Beleza, mais um exemplo feito aí, pessoal. Valeu!